O João Pedro me pediu para eu fazer um vídeo sobre as diferenças entre o Canadá e o Brasil. E se o João Pedro pede... Então a gente vai fazer um vídeo falando as diferenças entre Vancouver e o Brasil. Mais especificamente entre Vancouver e a minha cidade que eu moro aqui no Brasil, que é o que eu tenho de referência. A primeira diferença, por mais óbvia que seja, é o clima. E eu sei que é óbvio que o clima aqui no Brasil é diferente lá do Canadá, mas o fato do clima ser diferente causa uma série de outras diferenças. Como, por exemplo, lá no Canadá, você tem um Starbucks e um Tim Hortons a cada esquina. Tem ruas que tem, 3, 4 Starbucks, na mesma rua, assim, sabe? E isso acontece porque como lá é um clima mais frio, as pessoas constantemente estão tomando café ou chocolate quente, enfim, as pessoas constantemente estão consumindo bebidas quentes, porque elas sentem essa necessidade. Eu posso dizer, eu sentia muito essa necessidade de beber algo quente quando eu estava lá em Vancouver. Então é uma coisa que aqui no Brasil é difícil você ter uma Starbucks, em cada esquina, tem muitas Starbucks e tal, porque ninguém bebe tanta bebida quente assim. E o clima também muda bastante na arquitetura das coisas, na arquitetura das casas, etc. Pra começar, Vancouver, em específico, a cidade que eu fiquei, ela praticamente não tinha prédio. É bem diferente, assim, quase tudo é baixo, sabe? Não tem grandes torres, grandes prédios, etc. O que particularmente eu achava lindo, porque você conseguia ver melhor a cidade. E como Vancouver é rodeada por montanhas, então você tá andando na rua assim, você olha e você vê uma baita de uma montanha coberta de neve, assim, no topo, sabe? Aquelas cenas de filme, assim, aquelas visões muito loucas, assim. Então isso só era possível porque não tinham muitos prédios. A maioria das casas são feitas de madeira, não são feitas com cimento, tijolo, sabe? Eu não entendo muito de arquitetura, mas quando você for pro Canadá, você vai perceber que as casas lá são diferentes da daqui. Eu não sei explicar exatamente por que as coisas são diferentes. Eu não sei por que madeira é melhor no frio, mas as casas são diferentes e eu sei que é por conta do clima. E quando você entra na casa, você nunca anda de sapato dentro da casa. Chinelo, sei lá, qualquer sapato. As casas, elas são todas com carpete, com tapete, por conta do clima, né? Por conta do frio. Então, se você ficar andando de sapato no carpete, então você chega na casa, do lado da porta tem uma estrutura pra você colocar o seu tênis ali. Então, você chega, você já tira seu sapato, já deixa ali no cantinho, naquela estrutura separada pra isso, e fica o tempo todo de meia ou descalço dentro da casa, o que eu particularmente amava. Eu achava a maior delícia ficar andando descalço o tempo todo na casa, ainda mais no carpete, que era fofinho e tal. Isso era bem legal. E falando também de arquitetura, uma coisa que é muito legal lá no Canadá é que as casas não tem muro, não tem portão. Aqui no Brasil você fala, as casas têm garagem e tem um portão, certo? Tampando a garagem e tal. Você não deixa o carro dormir na rua. A minha casa que eu fiquei da minha host family, a porta estava o tempo todo destrancada. Eu tinha a chave da casa, mas por precaução, sabe? Mas eu nunca precisei trancar e nem destrancar a porta. Eu chegava, abria a porta e pronto. Outra diferença que eu reparei também entre Canadá e Brasil é a relação deles com os cachorros. Parece que lá no Canadá as pessoas têm mais cachorros, ou se elas têm cachorros igual a gente tem aqui no Brasil, a mesma quantidade, lá no Canadá eles têm um costume maior de passear com os cachorros. Era muito normal você ver as pessoas passeando com os cachorros na rua. E as pessoas iam passear com o cachorro, não iam, dar uma volta no quarteirão, sabe? As pessoas saíam com o cachorro assim, entravam no ônibus com o cachorro, iam dar maior rolê assim com o cachorro mesmo. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém andar com o cachorro dentro do ônibus aqui no Brasil. Lá no Canadá eu vi. E falando em ônibus, os ônibus lá no Canadá, eles não têm catraca. Tem um negocinho que você coloca o seu cartão, você coloca, o seu passe, digamos assim, mas não tem catraca, sabe? Se você simplesmente entrar no ônibus, você simplesmente entra no ônibus. Mas é aquilo, todo mundo, mesmo sem catraca, passa o cartão ali e tal. Então, se você não fizer isso, você ia ficar muito constrangido se você simplesmente entrasse no ônibus sem pagar.
E os ônibus, na frente do ônibus, eles têm um suporte para bicicleta. Isso é uma coisa que eu acho bem legal que tem no Canadá também. Outra coisa que eu gostei muito em Vancouver é que os sinais dos semáforos para pedestre, eles têm um som que é para cego conseguir atravessar a rua. Então, quando o semáforo fica verde, ele começa a fazer um barulhinho indicando que o semáforo tá verde e aí o cego pode atravessar a rua. E são 2 barulhos. Então, quando é tipo para você andar na horizontal, ele faz um barulho. Quando você vai andar na vertical, ele faz um outro barulho. Então, o cego ele consegue saber quando que o semáforo tá aberto para cá e quando o semáforo tá aberto para cá. E o trânsito do Canadá, ele funciona muito bem, mas eu achei um pouco confuso. Pra mim, enquanto pedestre, era muito tranquilo, era muito fácil. Mas eu acho que se eu estivesse dirigindo, eu acharia um pouco confuso. Eu acho que pra motorista, eu não dirigi lá, mas me pareceu um pouco confuso, não sei. E outra coisa que eu amava em Vancouver. Quem me conhece um pouco, não precisa nem me conhecer muito. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Eu não sei andar na própria cidade que eu nasci e cresci. Mas lá em Vancouver eu não me perdia, porque tudo é muito bem localizado. Lá em Vancouver eu sabia o nome de todas as ruas, porque todas as ruas eram muito bem localizadas, então, muito bem sinalizadas. Então eu passava e eu via sempre o nominho delas e tal. Em Vancouver, uma coisa que eu também notei, eu estive em uma host family, é claro, eu vou usar essa host family como padrão, pode ser que nem todas as crianças, nem todas as famílias sejam igual a minha host family era, mas na minha host family tinham 4 crianças, e a educação dessas crianças era maravilhosa. Essas crianças eram impecáveis, assim, era muito fácil de lidar com elas, elas eram muito obedientes, tinha um horário de dormir e ninguém precisava ficar no pé delas. E uma coisa que eu notei, que eu achei muito diferente do que as nossas crianças aqui do Brasil, era a relação delas com a tecnologia. A única que tinha celular era a mais velha, que ela já tinha uns 12, 13 anos de idade. Era a única que tinha celular. E ainda assim, tipo, ela não tem Facebook. Eu não via ela o tempo todo no celular. Ela não tinha essa coisa que a gente tem de ficar o tempo todo ali no celular, não sei o que, não sei o que. Aí tinha um tablet, que meio que eles usavam pra jogar jogos de vez em quando, pra se entreter. Mas que também eu vi eles usarem pouco aquele tablet. Eles não têm esse apego à tecnologia igual a gente tem e as nossas crianças têm muito aqui no Brasil. Outra coisa que é diferente no Canadá, o carro troca marcha no volante. Você não troca marcha aqui, você troca marcha aqui no volante. E outra coisa também que eu achei que é bem diferente de Vancouver é que lá não tem muito shopping. Eu acho que tem um shopping que nem fica exatamente em Vancouver, fica numa cidade perto. Se eu não me engano não é Vancouver ali, é uma cidade tipo vizinha. Ou é Vancouver, eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui. Mas tinha um shopping. Aqui onde eu moro tem 5 shoppings na minha cidade, em Vancouver tinha um, que eu nem tenho certeza se ficava mesmo em Vancouver. E ainda assim a relação deles com o shopping é outra. E basicamente foram essas as diferenças que eu consegui pensar sobre o Canadá e sobre o Brasil. Comenta aqui qual dessas diferenças você gostou mais ou qual você não gostou, sei lá. Comenta o que você achou desse vídeo, o que você achou das diferenças entre o Canadá e o Brasil. E se você já foi no Canadá, comenta aqui o que é lá no Canadá e aqui no Brasil e que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e é nóis!